Mês do preciosíssimo sangue de Jesus. 13º dia. O preciosíssimo sangue de Jesus Cristo suaviza a morte. 1. O homem teme naturalmente a morte, e se esse medo se juntar à memória dos pecados cometidos, quanto mais terrível será. Pois bem, para dissipar esse medo e tornar doce a nossa morte, encontramos um recurso admirável na devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Nossa alma, considerando Jesus crucificado, cujo sangue corre por toda parte, concebe a esperança da salvação e sente que todos os seus temores se desvanecem. Ouvi a voz daquele sangue que ressoa como uma trombeta e clama por misericórdia, diz São Bernardo. Veja como ele cruzou esse mar e está prestes a chegar ao porto. Ele tem nas mãos esse ouro precioso que deve lhe render a glória eterna, diz Santo Ambrósio. Ele usa este sangue como uma chave para o paraíso, exclama São Tomás. Então, ele sente sua coragem renascer e não tem mais medo da morte. E, de fato, quão consoladoras são as seguintes palavras com que São João Crisóstomo dissipa, em virtude daquele sangue divino, todo o medo da morte. Este sangue expulsa os demônios, atrai para nós os anjos e o Senhor dos anjos, e a efusão deste sangue abre o céu para nós, diz o santo. No final da nossa vida, o diabo virá de acordo com seu costume, para assaltar nossa alma com as maiores e mais fortes tentações. Mas a visão do sangue de Jesus Cristo, do qual estaremos encharcados e armados, o porá em fuga. Assistidos pela Santíssima Virgem, nossos anjos da guarda, o príncipe da hierarquia celeste, o glorioso São Miguel, e finalmente o todo-poderoso e glorioso Senhor dos anjos, o que podemos temer? Felizes, então, as almas devotadas a esse sangue. 2. Considere também, ó minha alma, que se fortalecido com o sangue de Jesus Cristo, você se apresenta às portas do céu. Elas se abrirão imediatamente diante de você. O anjo armado com a espada de fogo, colocado como guardião, não poderá impedi-lo de entrar, pois você será marcado com o sangue do Cordeiro Divino, em quem tanto na vida como na morte você colocou as vossas esperanças. A virtude do sangue que corre do lado de Cristo remove o anjo e embota a espada, escreveu Santo Antônio de Pádua. Assim foi anunciado em figura aos hebreus, quando o anjo, ministro da ira de Deus, isentou do castigo de morte todos aqueles cujas portas estavam marcadas com sangue. E se essa graça fosse concedida à figura, que virtude não teria o objeto desta mesma figura, com muito mais razão? Tal é o pensamento que São João Crisóstomo tem. O sangue do Cordeiro serviu ao homem racional livre, não por mérito próprio, mas porque representava o sangue do Senhor. Quando a alma fiel se banha daquele sangue santíssimo do Filho de Deus, quando se encontra não só nos lábios que o invocam os seus méritos, mas também no coração purificado por esse mesmo sangue,
Pode essa alma ser sujeita à formidável espada da ira vingadora de Deus? Aquela espada que no dia da morte arma a mão do anjo exterminador? Ó, feliz morte para quem confia naquele preciosíssimo sangue. Colóquio. Se eu considerar, meu Jesus, minha vida passada e a quantidade e gravidade de minhas faltas, a ideia da morte me abala. Vejo os meus pecados e não vejo o meu arrependimento. Formulo boas resoluções e recaio. Mas se eu olhar para trás, para ti, ó meu Jesus crucificado, e para o sangue que essas feridas sagradas emitem, ó, que conforto para mim! Eu ouço a voz daquele sangue que diante de seu trono pede misericórdia para mim. E já que morreste na cruz e derramou o teu sangue com tanta abundância para me libertar da terrível morte dos pecadores e para me trazer a morte preciosa dos justos, aqui está a graça que eu te peço com toda a humildade, para me liberar uma vida tal que me conduz a uma santa morte pelos méritos do teu preciosíssimo sangue. Exemplo. Enquanto São Francisco Caracciolo trabalhava na propagação de sua ordem religiosa, eles propuseram a fundação de uma nova casa em Anegami. Apesar de oprimido por muitas penitências e cansaço, queria passar por Loreto, deixando Roma, e 2 dias depois de chegar, foi atacado por uma febre violenta que em pouco tempo o levou ao extremo perigo. O santo, que sabia que se aproximava a sua morte, quis fazer a confissão geral e recebeu imediatamente o santo viático e a extrema unção com a maior devoção. Segurando o crucifixo na mão, ouviram-no pedir muitas vezes, cheio de amor e confiança: sangue de Jesus derramado por mim, tu és meu, eu amo isso. Senhor, dê-me isso, não me recuse o que é meu. E imprimindo ternos beijos nas feridas do Redentor, repetia: preciosíssimo sangue do meu Jesus, tu és meu, e eu só contigo aguardo a minha salvação. E com esses sentimentos, ele expirou pacificamente. Jaculatória. Eterno Pai, ofereço-vos o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, em desconto dos meus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja. Eterno Pai, ofereço-vos o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, em desconto dos meus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja.